Tá gravando. Ninguém precisa de ponto. Gente, vai apertar mais, tá? Aqui na nossa disciplina. Tá bem tranquilo, suave na nave. Então, pense aí até o final da aula, alguém me fala para apresentar essa questão. São duas questões do Enem. O D'Angeles vai tentar a primeira, e eu gostaria que alguém fizesse a segunda. Ingrid? Ok. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha aula, e vocês vão pensando aí. Hoje até está bem curtinha a aula, porque eu achei que iam fazer as apresentações, né? Aqui. Aula 4. Eu coloquei um livro para fazer. Hoje eu estava fazendo o plano de aula, né? E estou querendo marcar mais ou menos as avaliações. Por quê? Porque nós temos que cumprir essa agenda e vamos entrar em setembro. Mas a segunda-feira que vem eu falo o dia. Mas vão lendo as páginas, são 10 páginas do livro. Vão lendo, que ali eu vou tirar questões para avaliação, tá? Vou ver ainda como vou tirar, mas vou tirar questões dali. Esse livro é muito bom. É um livro didático, impresso, editado pelo governo do Paraná, mas é muito bom, muito bom, muito bom. É bom até para vocês estudarem como material de estudo do Enem. É muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco da filosofia como exercício da ironia, né? Nós falamos um pouco sobre as questões de Sofia, né? Que os meninos vão falar hoje para a gente. Então, quais são essas questões de Sofia? Quem eu sou, o mundo que eu vivo, onde estou. Então, a filosofia nos coloca a necessidade de tomada de consciência de quem somos e onde estamos e para onde vamos, né? Por quê? Porque ao romper com o pensamento mítico, com o pensamento religioso, nós nos tornamos responsáveis pelo nosso destino e pela nossa vida. Então, sendo assim, essas questões são fundamentais para que haja essa tomada de posição, né? Que antes, historicamente, porque as coisas coexistem. Tem muita gente que acha que veio por obra do destino e vai por Deus e morre por Deus, né? Ainda não toma essa posição na vida, né? Mas a filosofia nos propõe a tomar uma tomada de consciência, nesse sentido, a nos posicionarmos frente à vida e o nosso destino. Essas questões são respondidas pela filosofia? Não, absolutamente. Não são respondidas, por quê? Porque são questões intrínsecas, ainda. Pode ser que um dia venha a ser respondida? Pode ser, mas ainda está distante esse dia, né? Que a gente entenda a origem da vida, a origem do mundo, etc, etc. Então, nós vimos isso na primeira aula. Depois, nós vimos a questão da teoria do conhecimento. Ok, não temos respostas para as questões fundamentais, mas nós temos que entender pelo menos aquilo que merece ser conhecido, aquilo que é conhecimento e merece ser conhecido. Daí vimos sobre a gnosociologia, que é a teoria do conhecimento, né?
quais são as características que tem que ter algo para ser digno de ser conhecido. Daí nós afirmamos aquela teoria tríplice, né? Tripartite, que é a crença, então eu tenho que ter a disponibilidade de conhecer, a verdade objetiva, algo que objetivamente se apresente para ser conhecido, e a justificativa racional, né? Uma característica onde a lógica explique isso, né? Daí vimos vários exemplos onde tem a crença e a verdade, mas não tem a justificativa, então não é conhecimento, como uma revelação, alguma coisa assim. Daí aquilo que é objetivamente real, se é real mesmo, onde o professor Marco Rufino fala dos personagens, como possibilidade ou não de conhecimento, etc, etc, etc. Daí, na outra aula, nós vimos os autores tratando da teoria do conhecimento. Então, aquilo que nos parecia muito distante, o que é isso? Que coisa louca, tal. Nós vemos que os autores, tanto lá no Platão com Sócrates, estão preocupados com o que é conhecimento, como os autores da modernidade. Daí nós explicamos por que os autores da modernidade. É quando há, de novo, o paradigma da consciência racional como paradigma de desvendamento da verdade, né? Que é um paradigma científico. Passada a Idade Média, né? Você tem de novo, essa preocupação com aquilo que merece ser conhecido, aquilo que é verdade, aquilo que precisa ter, né? Daí vimos até o Descartes, que ele fala também dessa necessidade de ser verdade objetiva, e de se ter uma justificativa racional, que o mundo não se revela por si só, é através da mente humana que o mundo é revelado, porque o mundo é amórfico, sei que dá sentido, etc., porque ele é um racionalista, né? E ele vê essa necessidade. O que liga, então, este mundo exterior com essa racionalidade? Daí ele fala ali que é Deus, né? Porque ele vive ainda um momento onde a igreja é muito forte, mas é alguma coisa como inspiração, intuição, que é o mesmo da crença, no sentido hoje que nós damos a psicologia, né? Daí vemos os empiristas que tratam toda a realidade como um experimento, toda a realidade ela se põe com a necessidade de ser reconhecida pelos nossos sentidos, né? Então, a partir dos nossos sentidos é que nós tomamos conta dessa realidade. E daí vem Kant juntar essas duas correntes, que ele diz que nós temos tanto que usar a razão, como também a experimentação, mas uma coisa não vive sem a outra, uma coisa por si só não se resolve a questão do conhecimento, né? Ou aquilo que deve ser conhecido. Então, nisso eu resumo mais ou menos o que nós vimos até aqui, claro, com os detalhamentos de cada um. Agora, nós estamos vendo um método da filosofia. Por quê? Por que esse método é importante? Porque para a gente pensar o mundo moderno, o mundo contemporâneo, o mundo atualidade, nós temos que fazer esse exercício que eles chamam de exercício da ironia, que aparece lá em Sócrates, mas se mantém com todos os autores, inclusive da contemporaneidade, ali da final da modernidade, Marx, Engels, e depois todos os autores contemporâneos, né? O que é isso? Até aqui tudo bem? Tudo. Perguntas? Sorte que fica gravado, né? Vocês podem ouvir, rever, e eu também, para tirar questões.
Então, vamos ver a ironia lá, como aparece em Sócrates. Né? Na praça pública, Sócrates interrogava os homens e instigava-os a refletir sobre si e sobre o mundo. Diz que Sócrates era um cara muito chato, muito impertinente, porque ele falava assim: vocês conhecem? Quem é você? Como que é o mundo que você vive? Como é esse mundo, né? E quando as pessoas davam respostas simplórias, como fez lá o Teoteto com a questão do conhecimento, ele fala: mas você está explicando o conhecimento por uma prática, você tem que saber o que é conhecimento, não o que faz sapateiro, né? Essa coisa diferente. Ele ainda vinha, dava uma alavancada, assim, fala: meu Deus, não é isso, você está dando resposta pronta, né? Igual você perguntar: você se conhece? Eu sou a semelhança de Deus. Não, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando quem é você, efetivamente, não o que você é, ou reflexo do que você é, né? Então, ela era uma pessoa que tinha os seus seguidores, mas também era muito criticado por ser bastante chato nessa instigação, né? Então, quais eram as perguntas de Sócrates, né? E olha que interessante. Você sabe exatamente por que arrisca sua vida, sua felicidade ou a falta dela? Olha que interessante. Então, essa pergunta é muito pertinente ainda hoje para nós, né? Por que a gente vive a nossa vida? Por que a gente levanta? Por que a gente vai trabalhar? Ou por que a gente faz coisas que faz? Isso que a gente faz é importante, né? O que vale a pena na vida, né? Quando a gente fala risca a sua vida, o que vale a pena na vida, né? Por que você arrisca a sua felicidade? Porque toda vez que a gente sai de uma zona de conforto, a gente muda e é ruim, né? Ou por que você não arrisca a falta de felicidade, né? Porque você vai vivendo a sua vida sem nenhum questionamento, né? Então, essas questões são muito relevantes todos os dias da nossa vida. Quando o Ricardo e a Yasmin falarem lá da Sofia, a gente vê que uma vez colocadas essas questões são centrais à nossa vida. Nós deveríamos, Sofia ainda fala disso, né? Que a gente deveria ter isso na escola, né? E não outras coisas, porque isso realmente é importante na vida, né? Saber por que a gente faz as coisas. Já que a gente não consegue saber o porquê vive, porque respira, mas nós darmos um sentido à nossa vida é bastante relevante. Mas um sentido que realmente faça sentido, e não um sentido resposta pronta. Porque você vive? Eu vivo para servir a Deus. Ok, mas quem é Deus? Qual é esse conceito de Deus? Como você serve a Deus? Entendeu? Tem várias, toda a resposta, nada que é simples é resposta, né? Tem vários desdobramentos essa resposta. E eu não falo que isso não é válido. Que não é válido é a resposta pronta, porque tivemos pessoas na história que viveram servindo a outras pessoas, né? Como chama? A irmã do Evaristo Armes, que morreu lá no Haiti, servindo o povo do Haiti, ela fazia isso porque ela era uma religiosa, ela não era freira, nada, mas ela era religiosa. Mas não é isso, o sentido da vida dela era se entregar ao outro e ela justificava, entre aspas, isso ao amor por Deus, né? Mas era, sobretudo, um amor ao outro, né? Um amor à vida fazia significado por isso. Então, não é que seja vazia uma vida pautada até no espírito religioso, mas tanto que tenha justificativa de forma assim, porque ela morreu lá num atentado, por que você arrisca a sua vida? Ela saberia responder essa pergunta, né? E a maior parte das pessoas não sabe. Oi, Ingrid, fala, querida. Desculpa interromper a aula da senhora. A Yasmin acabou de falar aqui comigo, falou que houve um atraso, já ela entra aqui na aula, tá bom? Obrigado, Ingrid, sem problema. Quando entrar, vamos terminar, daí eles se apresentam, né?
Tá bom, desculpa o incômodo. Não, sem problema. É bom. Quiser fazer uma pergunta. Falar nisso, já interrompendo. E faz sentido isso para vocês, que a gente vive a maior parte do tempo sem fazer os questionamentos certos da vida ou não? Bem-vindo, Yasmin. Eu vou terminar aqui a aula, depois vocês apresentam, tá? Você e o Ricardo. Faz sentido? Ou não? Ninguém nem está nem aí. Eu imagine, Yasmin, acontece, sem problema. Depois eu vou mostrar o que faz sentido para vocês aqui, ver se vocês reconhecem. Mas é bem importante, ainda mais vocês que são jovens, que têm, assim, muita perspectiva de dar sentido à vida. Lembra que nós falamos lá no começo que o reconhecimento da finitude, da morte, que dá sentido à nossa vida, mas nós temos que reconhecer a finitude todos os dias, né? Senão a gente faz, igual eu faço, tenho planos pós-morte, porque eu não vou viver 200 anos para realizar todos os meus planos. Então, nós temos que saber da finitude para compor o sentido da nossa vida. Mas isso é mais importante do que ir vivendo empurrada pela vida, né? Daí, as perguntas de Sócrates, elas confundem, ridicularizam, mas motivam a pensar, né? Confundem porque você fala, nossa, que pergunta é essa? O sentido da minha vida? Mas é a coisa mais importante que você tem para pensar, né? Ridicularizam porque se você dá uma resposta pronta, fala, essa resposta é pronta, você copiou aí da para-choque de caminhão, pelo amor de Deus, né? Dê sentido a essa resposta. Mas, de qualquer maneira, te motivam a pensar. Então, Sócrates, ele instigava e incomodava também, né? Atualmente, como a gente faria essas perguntas? Então, eu dei uma de Sócrates e perguntaria para vocês, por que vocês estudam? Por que cada um estuda? Daí vocês me responderiam, perguntas prontas, né? Para achar um trabalho, um bom trabalho. E por que você quer trabalhar? Professora, porque eu preciso ter uma renda, me sustentar. Mas você vai arrumar um bom trabalho estudando? Daí vocês vão falar, sei lá, mas sem estudar é pior e tal. Mas acha mesmo que você vai ganhar dinheiro? Daí você fala, se eu não ganhar, qual é a saída? E você acredita que vai ficar rico com esse dinheiro que você ganha? Então, claro que são perguntas que incomodam, são perguntas que vão direto a esse nosso mito da realidade, né? Porque, como realidade, a gente tem aquele manualzinho, olha, estude, se destaque, arrume emprego diferenciado, ganhe bem, fique rico. Mas isso é o manual que é um mito, porque a vida não acontece disso, né? Claro que essas coisas todas podem acontecer e devem acontecer, mas não obrigatoriamente nessa ordem, né? Você pode ganhar com dinheiro com coisas que não tem nada a ver com o estudo, você pode se matar de estudar e não ganhar dinheiro, mas isso é muito bom também, né? Porque o estudo é muito legal, é uma atividade bastante bacana. Você pode trabalhar e nunca sair daquele emprego. Admiro, meu marido faz mais de 44 anos Polícia Federal, e eu acho o máximo, ele está num só emprego 44 anos, né? Mas e tem pessoas que tudo bem, está ótimo isso. Certo que as atividades que ele exerceu são muito díspares, muito diferenciadas, mas tem gente que trabalha numa lojinha há 50 anos, né? Isso pode ou não te dar dinheiro, pode dar muito dinheiro ou pouco dinheiro, e isso certamente não te deixará rico. Você pode buscar riqueza de outras formas, mas não é por aí que se fica rico, né? Ou, enfim, então são perguntas bastante
bastante intrigantes e que incomodam bastante quando alguém te pergunta, mas são essas perguntas que a filosofia traz, né? Como fugir essas perguntas de respostas também que já trazem pronta, né? É importante pensar nisso para fazer sentido a nossa vida, né? Senão a vida fica sem sentido. Outro dia eu vi um menino que ele estudou, como que é? Ai, que ele passou em primeiro lugar em medicina. Vocês viram esse depoimento de família bem pobre? Sim, não? Tem alguém aí? Aldo, é legal, é bacana ver. É lá naquele terapia, naqueles relatos pequenininhos que falam sobre vários assuntos, ele passou em primeiro lugar de família bem pobre. Mas ali, de certa forma, se você chegar e perguntar para ele, fala assim, qual é o teu objetivo? Estudar, ganhar dinheiro, ficar rico. Não, estudar para ele era um grande desafio, um grande barato. O objetivo de estudar é um objetivo em si, de romper preconceitos, de se mostrar capaz. Igual tem uma história de um menino que queria aprendeu inglês ouvindo rádio, não tinha nem internet assim, né? Com programas de rádio, ouvindo música, ouvindo tudo que falava inglês, ele procurava com o dicionário e aprendia inglês. Mas isso é um jogo por si só, é um jogo de pensar, e não nessas respostas prontas que o mundo está, né? Pior que o mundo ele incorpora esses casos como se confirmassem este manual, este mito: estude, ganhe dinheiro e ficará rico. Não é nada disso, né? Você faz essas coisas, são atividades humanas, trabalhar uma atividade humana, estudar uma atividade humana, e ganhar dinheiro e ficar rico é uma atividade desumana, porque geralmente é assim que se dá, né? As pessoas que saem, que rompem essa barreira do normal, do comum. Mas, enfim, então é bem interessante a gente pensar nisso, né? Vocês que são jovens ainda, eu acho que nem penso mais nisso. Daí a ironia e o dogmatismo. O que é dogmatismo? São as verdades prontas. A verdade da igreja se baseia em dogmas, mas há autores que também falam dos paradigmas científicos como dogma. A física clássica ela é dogmática. Aqueles que creem que só exista a física clássica, não existe a física quântica, eles estão em cima de um dogma, de uma crença em algo. Não, eu creio nisso, não adianta falar que não é bem assim, eu creio nisso. Daí é o cérebro falando com o coração, né? O cérebro. Você é muito mole, cai em qualquer armadilha, muito Maria vai com as outras, se ilude fácil demais, né? Como é o nosso coração, e deve ser, né? Daí o coração fala lá para o cérebro: entendi, falou o cara que acredita que aquele novo creme dental vai deixar os dentes mais brancos, né? Então, como se qualquer fundamento da racionalidade fosse válido, e nada, é dogma também, né? E um conversando com o outro da maneira mais irônica, né? Porque nenhum nem outro tem totalmente a razão. Mesmo porque nós somos tudo isso, como diria Kant, nós somos a razão com os nossos sentidos, né? Então, aquilo que é verdade, que busca na filosofia, ela só se dá na conjunção dos nossos sentidos com a nossa racionalidade. Ok? Ó, vocês aí! Quem se vê aí? Ironia e alienação. Ninguém. Tem alguém aí?
Você está fazendo? Vivendo como? Gente! Olha, meu filho é no videogame e meu marido é no paciência, sei lá, no buraco. Gente, eu fico ali porque acaba e começa de novo, acaba e começa de novo, acaba. E são dias, horas, semanas. Tá dominando, então é legal. É muita alienação para nossa pequena vivência. Olha que a vida passa. Gente, é muito horrível. Pikachu é tão bonitinho, né? Eu não sabia que ele tinha essa concepção, essa coisa mais linda do mundo. Vou passar um videozinho bem pequenininho aqui, que é da... Opa, espera um pouquinho. Volta. Para, muito bonitinho. Isso daí já está no ar. Eu que fiz para vocês. Eu peguei a imagem e pus a falinha. Achei bem bonitinho. O que você está fazendo? Vivendo. Gente, se tiver dúvida sobre o que fazer, vocês namorem. Porque isso sempre é bom para a alma. Não virtual. Espera só um pouquinho. Deixa eu pôr aqui. Não sei o que eu vou fazer. Não sei para onde vou. Arrumo um namorado que dá certo. Isso é bom demais. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho no capitalismo está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em 3 dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho, pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza, ele não sente que sua vida está melhorando. Pelo contrário, ele só se realiza, só curte o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado 8 horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa, e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas.
A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários instrumentos usados pela ideologia: música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feita. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente do computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês um salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente, odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo e tchau! E aí? Faz sentido? Vocês já estudaram o conceito de alienação de Marx, né? É horrível, né? Você pensar que o melhor dia da semana para quem trabalha é a sexta-feira que tem o happy hour. É horrível, é horrível. Claro, fazer coisas é maravilhoso. Então, todo mundo que tem um hobby, todo mundo que se dedica a alguma coisa, que não seja do nosso Pikachu, você viu o Pikachu? Faça alguma coisa criativa, é maravilhoso. É muito bom você ter essa disponibilidade, disposição de criar coisas e executar coisas. É bom demais. Porém, este fazer coisas não está no mundo do trabalho, nesse sentido. Por quê? Porque o trabalho no mundo capitalista ele é totalmente alienado. Pense, aqui alguém gosta de planta, mexe com planta? Não. Fazem comida? Alguém gosta de cozinhar? Crochê, tricô, borda, pinta, canta. Kelly, Yasmin, legal. O que você faz nessas coisas? Borda, canta. Jennifer, você ia falar, o que você faz? Eu gosto de cozinhar. Ai, Sim, é o que mais gosto. Legal. Mas por que é legal? Sim, é muito legal. Eu sempre fazia uma analogia, fazer um bolo, né? Nós misturamos uma série de ingredientes numa certa ordem, num método, e aquilo depois cresce, fica alguma coisa comível e deliciosa, que todo mundo gosta e que você reparte, né? Por que o fazer uma comida, fazer um bolo, fazer alguma coisa, ou plantar uma planta, quem não tem essa experiência, põe o feijãozinho lá no algodão, como fazia na escolinha primária, né? Por quê? Porque você cria algo, modifica o estágio de alguma coisa, é como se nascesse algo, a planta nasce, o bolo nasce, não tem bolo só com os ingredientes, né? Tem que ter um trabalho humano. E isso dá muita satisfação, não só por você ser dono do teu produto final, no sentido não de posse, mas fala, fui eu que fiz, né? Eu gosto muito de fazer já falei para vocês, né? Os amigurumis, os bichinhos, e eu dou depois.
Mas eu adoro, porque eu ponho toda a criatividade, todo aquele empenho em ter um produto final que me pertence como criação. Não como... E eu dou depois, porque também eu faço a alegria de alguém que gosta de ter essas coisas, né? Então, eu acho isso muito bacana. Só que o trabalho no capitalismo é isso. Primeiro, porque aquilo que você produz não é teu. Não é teu nem na criação, nem no projeto. O projeto é teu, o objeto é teu, nada é teu, né? Então, você só executa alguma coisa que alguém mandou fazer de um jeito que alguém determinou lá. Segundo, porque você só está vendendo horas de sacrifício físico. Eu sei que a gente não é legal limpar a nossa casa, mas ver a nossa casa limpa é super legal, né? Então, arrumar algumas coisas, mesmo com aquela preguiça, aquele armário bagunçado, aí você arruma, é super legal o resultado, porque você se vê naquilo. Agora, imagine você ganhar para limpar uma empresa, né? Que você não tem nenhum vínculo com aquilo, nenhuma satisfação com aquilo, né? Então, você só vende o teu esforço físico, você é feito para vender teu esforço físico. Eu lembro uma vez que uma amiga minha foi trabalhar numa fábrica aí no Tocantins mesmo, de refrigerante. Ela era muito hábil em fechar o refrigerante, as tampinhas do refrigerante, né? E tinha que dar conta disso, de não sei quantos, eu acho que tinha uma máquina fazer isso por hora. No começo ela achou até bacaninha, né? Ela ficar lá fechando refrigerante. Depois de um mês ela saiu porque ela não aguentava mais. Não, era só ela, a máquina, a velocidade, só nada, é o mesmo trabalho, que ele fala também, que é um trabalho fragmentado. Esse trabalho que você faz pedacinho, que é fragmentado, é como se o trabalhador fosse fragmentado com o seu trabalho, que ele também se sentisse dividido. Ele não vê o fruto do resultado, ele não vê a coisa em si. Se ela fechava a garrafa, era outro que fez a garrafa, era outro que enchia a garrafa, outro que fez refrigerante. Então, nada ali inteiro. Então, a pessoa também não se vê inteira. Então, ela só trabalha pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. E ele fala que isso ocorre em todos os setores. Eu acredito, porque eu que adoro dar aula, eu gostaria de me aposentar e dar aula porque eu gosto, e não para fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer, que inclui dar aula, né? Que não é só estar aqui e dar aula, né? Tem um monte de compromisso. Mas, enfim, você acaba fazendo só pelo dinheiro mesmo. E isso é horrível. Daí você fala, mas como as pessoas aguentam isso? Elas aguentam porque tem uma ideologia que as domina. Então, o que é ideologia? É uma ideia de mundo. Mas a ideologia não é a ideia real do mundo. Sempre é uma ideia que esconde a verdade do mundo. Então, você tem uma ideologia de que você, ganhando dinheiro, você pode comprar coisas para te fazer feliz. Em nenhum momento você pensa, mas as coisas são só coisas e nenhuma coisa vai te fazer feliz. E a tua infelicidade está no momento de adquirir aquela coisa. Pensa, gente, quantas vezes, eu acho que eu já falei isso em algum momento da nossa vida, quantas vezes meu celular é um Xiaomi. Eu comprei esse celular porque o outro, que era um Dai, quebrou e não tinha conserto. Minha filha gosta daquele da Apple, mas comprou um do novo e nunca mais conseguiu renovar aquilo, né? Daí às vezes eu fico pensando, queria um celular novo. Daí eu pego do meu marido, que é novo, ele é mais tecnológico que eu, faz exatamente as mesmas coisas que o meu faz, e custa pelo menos 3 vezes mais que o meu.
eu falo, gente, que bobagem, que coisa. E nós vivemos essa ideia equivocada desse mundo fantasioso, que é bobagem. E nós não nos damos conta. Esses dias eu estava vendo que o poliéster, esse acrílico, e todos essas fibras usadas nas roupas, né? Elas são todas bastante recentes, né? Você tinha antes o tergal, que era uma coisa assim misturada, mas essas misturas, eu acho que é da década de 80 para cá, então é bem recente em termos de capitalismo, né? E elas são assim, é plástico. Não tem como reciclar isso, porque não tem como separar as fibras e não tem como destinar, né? Diz que, de 80 para cá, são quantos anos? 40 anos, 41 anos, já não tem onde pôr tanto plástico feito de roupa, tanta roupa feita de plástico no mundo, né? Não tem nem valia. E nós não pensamos nisso. Como nós não pensamos o destino das baterias, como nós não pensamos a escravidão que está por trás de uma marca, né, produzida ou aqui, com os bolivianos, ou na China, né? Então, nós não pensamos em nada disso. Nós só nos deixamos levar por essa ideia ideológica de que as coisas nos trazem felicidade. Que sabemos que não traz, porque não precisa pensar 3 minutos, né? Não precisa, é só pensar a última coisa que você comprou, a felicidade que você teve, quantos segundos acabou essa felicidade, né? Fora quando é roubado, quebra, aí pior, e está pagando, é um saco. Mas, enfim. Então, a ironia da filosofia, esse método da filosofia de ironia, é para que a gente pense nessas coisas, né? Então, eu propus aqui como exercício, para a aula que vem, de vocês pensarem... opa! Deixa eu colocar aqui, que eu parei de... Aqui. São coisas que eu acredito que todos já tenham pensado de alguma maneira, né? Ainda mais porque vocês estão em formação, então, uma excelente formação, mas são coisas que a maior parte do tempo a gente perde de vista também, a gente para de pensar nisso. Então, eu propus como exercício aqui que a gente pense em pelo menos 3 mitos modernos de alienação. 3 crenças dessas absurdas que a gente acredita e que são inverdades, né? Então, eu queria... Pode anotar em qualquer lugar aí, num papel, qualquer coisa, para a gente falar disso a aula que vem. Eu gostaria que vocês pensassem mesmo nisso. Se alguém quiser apresentar de uma forma mais sistemática um desses mitos, serve para ganhar aqueles pontinhos a mais aí na avaliação. Ok? Vocês pensam nessas coisas ou não? Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Você não pensa? Então pense. Pense, a vida é muito rapidinha. Na dúvida, é por isso que eu falo, na dúvida, namore. Pelo menos é um tempo. Vai dar beijo. Ou dance. Ou cante, quem for afinado. Que essas coisas valem mais que muita coisa que a gente tem que fazer na vida.
Pois bem, dúvidas? Nai. Que gente desanimadinha. Então tá, vou cobrar esses mitos modernos de alienação, tá? Ai, veio um monte da minha cabeça. Ok, Yasmin, vamos lá? Você que vai começar e depois vai o Ricardo. Eu fiquei de fazer a primeira questão. No caso, eu apresento aqui pela minha tela? Ah, você ficou de fazer a primeira questão? Eu achei que fosse do livro de Sofia, não foi? Ah, não, foi a primeira. Não, Gente, desculpa. Isso. D'Angeles, não é das questões. Eu quero que apresente o capítulo do Jardim do Éden. Pensa se você está afim. Pode falar, Yasmin. Não, as questões esqueça. Pode falar, querida. Peraí, é para mim mostrar as questões agora, né? Eu tenho que apresentar, no caso, né? Para mostrar. Pode. Você quer me mandar? Eu vou te mandar o PDF, então, que fica melhor, que meu notebook tá travando. Tá. Ai, já corri aqui, não. Pode mandar para o WhatsApp. Não sei. A pequena chorando. Ah, ela está deitadinha ainda. Deixa eu descer lá. Enquanto você manda para mim, eu desço a pequenininha. Pequenininha. Oh, meu amor! Oh, meu amor! Oh, minha filhinha! Vamos deixar bem. Vamos deixar, vamos. Nem dorminota. Vamos, que senão você quer tomar água, fazer xixi, vai passear. Só dorme, baba. Tô em aula ainda. Pronto? Yasmin? Não? Não, calma aí, que minha internet não tá colaborando, professora. Difícil, né? Eu lembro que aí, quando eu morava em Palmas, eu tinha a melhor internet, 5 gigas. Hoje eu nem sei quanto tem aí disponível. Todo o instituto tinha 100 gigas, lembra? Bem difícil. Até isso é uma desigualdade. Mandei lá no grupo, eu acho que mandou repetido, mas é a mesma coisa. Deixa eu ver. Ah, sem problema. Deixa eu pôr aqui. Daí eu vou explicar a questão, falar qual a alternativa correta e explicar os textos, ok? Isso, deixa eu só, vou colocar aqui para nós, tá? Eu só estou tentando exibir, deixa eu pôr aqui de um jeito que fica legal. Só um segundo. Aí, pronto. Vamos entrar. Aqui. Fica à vontade, tá? Eu vou desligar meu som aqui. Tá, vamos começar. Fiquei com a primeira questão.
É uma questão de 2012 do Enem, e tem 2 textos nela. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Esse é um texto de Descartes, que é um filósofo conhecido, que era o que a gente estava estudando na aula passada. E o texto 2, que fala assim: sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Esse é um texto de Hume, que também é outro filósofo. E antes de ir para a questão em si, as alternativas, nós precisamos tirar 2 coisas desse texto. Dos 2 textos, na verdade. Primeiro, que os filósofos aí, eles se opõem entre si. Porque enquanto o texto 1 fala que nada sobrepõe a razão, o texto 2 do Hume fala que a natureza se sobrepõe à razão. Aí eu aproveito e falo, o Descartes ele era um filósofo racionalista, conhecido também por ter um pensamento cartesiano, enquanto o Hume ele era um empirista radical. Então eles já meio que estão de lados opostos, assim. Aí indo para as alternativas, pode abaixar, professor. Tá, nos textos ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos exercícios permite assumir que Descartes e Hume. Alternativa A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Isso aí seria mais do texto 2. O Descartes ele não defende isso, então essa a gente pode descartar. Alternativa B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. E essa alternativa foi um belo tapa na cara da filosofia, né? Então, já pode anular ela também. Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Eles não são representantes do criticismo, a filosofia deles é outra, então já pode descartar essa também. E letra D, concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Também descarta. Aí sobra a última que fala assim: atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. No caso, é basicamente o que está se referindo aos textos, porque os 2 textos eles se contrapõem entre si. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. São ideias diferentes e filosofias diferentes. Então, a única alternativa correta aí é que fala que eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Muito bom, Yasmin, muito legal. É bem interessante, primeiro, para responder as questões do Enem, nós temos que saber. Não adianta achar que sem conhecer o conteúdo efetivo, a gente possa responder, né? Se nós não tivéssemos estudado que Descartes é um pensador racionalista e Hume é um pensador empirista, nós não poderíamos responder essa questão. Qualquer coisa seria chute, porque a gente poderia eliminar 2 alternativas aí, mas não, as outras ficariam, né? Então, isso é como funciona o Enem, né? Outra coisa que é, claro que tem graus de dificuldade nas questões do Enem, mas vocês só vão aprender isso fazendo, né? Treinando. Então, peguem questões e façam. Depois, quando você sabe o conceito, e não precisa ser muito fundo, não. Você sabe que Descartes é um racionalista, então priva pelo conhecimento. Como a Yasmin falou para a gente, olha, aqui na primeira proposição dele, ele fala assim, os sentidos são enganosos. Então, ele fala, você não se deixe enganar pelos sentidos. A única coisa que não te engana é a tua razão. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E a prudência nunca se fiar inteiramente quem já nos enganou uma vez, né? E esse é um pensamento bem racionalista, né? O que não pode te enganar é a fundamentação lógica, aquilo que é sequencial, né? E quando Hume fala assim, sempre que alimentarmos alguma suspeita
de que uma ideia esteja sendo empregada sem significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia, e se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Ou seja, só através dos nossos sentidos que nos causam impressão é que nós podemos criar um conceito. Então, vocês vejam que a resposta ela é bem coerente a um conhecimento normal, comum, não precisa ter um conhecimento profundo, né? Atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Um rejeita que os sentidos nos leve ao conhecimento, e o outro diz que todo conhecimento só pode ser pautado nos sentidos, né? Então, muito legal. Isso é uma esperança e uma desesperança para o Enem, né? Uma esperança, porque sabendo um pouquinho, já dá para responder bem. Desesperança, porque tem que saber, né? Chutar não dá. Muito obrigada, Yasmin. Alguma pergunta para a colega? Sim, não? Não? Ricardo? Deixa eu posicionar. Deixa eu posicionar melhor aqui. Está dando para ver ou não? Tá sim. Então tá. Pode falar, Ricardo. Eu fiz um estudo hoje um pouco mais cedo, porque a minha agenda ficou muito agitada, muito trabalhosa. Então, se eu falar alguma bobagem, a senhora pode me corrigir. O primeiro texto, ele meio que revela como o Deus que as cartas descreve é magnífico, esplêndido, sem nenhum defeito. É a perfeição completa. O que se contradiz no texto 2, que é justamente o contrário. Porque no texto 2, ele meio que revela que, tipo, e se esse Deus, suposto Deus, não for só imaginação, se for apenas algo que é feito pelo homem só para auto-igualar o ego dele, para disfarçar os problemas e acreditar em algo superior que possa solucionar ele. Então, a questão, ela vem direto, que os textos abordam o questionamento da construção modernos que defende um modelo. Aí, a resposta certa é a que foi considerada. Porque a C, não é? A C, a D e a E, elas meio que fazem um sentido, só que não coloca como como algo diretamente relacionado. Tem a ver, mas não é diretamente relacionado. A B não faz muito sentido, logo é a A, que é a mais certa, logo deve ser a que deve estar certa. Aí, a explicação da questão A é porque ela deve ser, deixa eu ver aqui, centrado na razão humana, porque o texto 2, ele revela que esse tal Deus, como uma criação do homem, deve ser falso. Logo, a razão humana é que deve estar acima dele, porque os homens devem estar atentos a solucionar os próprios problemas, e não terceiros. E é isso. Estava sem som. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo. Então, olha que capciosa essa questão. Essa questão deve ser uma questão com um nível mais difícil, então deve dar mais pontos. Porque se nós olharmos aqui, no primeiro texto, ele fala assim, considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus, todo perfeito,
ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Se a gente não soubesse que Descartes era um racionalista, nós poderíamos dizer que era uma fala de como chama? Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, né? de um pensador, filósofo da Idade Média, que era teólogo. Mas, como a gente sabe que Descartes é um racionalista da Idade Moderna, a gente sabe que ele está falando desse Deus como sua fé ou como a sua crença em Deus, porque ainda nós temos na Idade Média a influência religiosa, mas não pauta mais o conhecimento como derivação deste revelação divina. Tanto que ele fala que o que faz a conexão entre a razão e a coisa em si é esse ser, essa criação, esse Deus, né? Mas a razão está em mim e a coisa em si está lá no objeto. Então, o que cria o objeto é a razão humana e não Deus. Então, é bem interessante, por isso que a pergunta é capciosa. No segundo texto, qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. O que ele diz aí, né? Ele diz assim, gente, ele leva ao questionamento até do próprio Deus. Quem fala não é nem um pensador conhecido, né? J. Problemas da Filosofia, de 2009. Então, ele está falando que Deus não pode nos responder sobre o que faz o mundo ser o mundo, né? Então, e daí a pergunta, se você não lê os textos, e ele fala assim, os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo que racionalista, porque, primeiro, você sabe que Descartes é racionalista, e o segundo, que a própria razão humana pode pensar quem é esse Deus. Então, nenhum dos dois textos está falando do outro movimento, que seria o empirista. Então, é super interessante essa questão, né? Ela é um pouco mais difícil do que a outra, mas ela é bem interessante, porque você sabendo os autores aí da modernidade, pelo menos esses centrais, você já responde. E mesmo não conhecendo esse Hegel, que é o segundo autor aí, você sabe que quando ele está falando da razão para identificar o próprio Deus e a própria fé em Deus, ele já vem de uma vertente racionalista. Ok? Deu para entender? Dá para não pensar? Dá para eu voltar lá no meu Pikachu? Hein, professora? Professora, Oi, querida. eu vou ter que sair da aula para eu poder buscar os meninos na escola. Joia. Eu já vou fazer chamada, só me fale aí quando chegar o nome dela, tá? Tá bom. Obrigada, querida. Eu já vou terminar, tá bom? Tá bom. Só por aqui. As pequenininhas chorando. Querem comer. Ok. Só um minuto.
entendi porque as datas significam. Não sei. Vamos ver. Aldo. Presente. Amanda Vieira Ribeiro. O povo tem que voltar para essa aula. Ana Carolina Aquino. Presente. Obrigada. Ana Caroline Santos. Presente. Obrigada. Ana Paula Ruiz. Não? Ela falou no chat, professora. Falou presente? Ok, obrigada, querida. Breno de Mello. Não. D'Angeles. Presente. Deise Silva. Deise, eu não lembro dela. Ela vem? Não. Denifer falou, né? Não. Emanuel Borges. Não. Eric nunca mais apareceu. Tá aí, Eric? Não. Giovana Rodrigues Xavier. Giovana Fernandes Santos. Presente. Obrigada. Guilherme Mota. Presente. Obrigada. Ingrid. Presente. Obrigada, Ingrid. Iris. A Iris não está aí, não? Opa. Espera, desligar aqui. Espera, vá, eu estou em aula. Deixa eu só desligar. Tá bom. Iris. Não. Isadora. Presente. Obrigada, Isadora. Júlia Souto. Presente, professora. Obrigada. João Vitor. João Vitor parou de vir? Ou não veio hoje? Kelly, a Kelly estava aí. Não é que ele foi pro dentista, não teve como ele vir. Quem? O João Vitor ou a Kelly? João Vitor. Ok. A Laiane. A Kelly estava aí, ela falou aqui. Oi? Falei, professora. Joia. Obrigada. Laiane. Não. Lana. Meu Deus, esse povo. Lucas Rodrigues. Presente. Obrigada, Lucas. Matheus está por aí, Matheus? Matheus. Meiriele Santos. Obrigada. Micaele. Presente. Obrigada. Mirela. Não. Paulo César. Nada. Rebeca. Tá aí, Rebeca? Presente. Obrigado, Ricardo. Aí. Ricardo. Presente. Obrigada, Sara. Presente. Obrigada, Yasmin. Presente. Obrigada, querida. Deixa eu só salvo com sucesso. Gente, muito, muito obrigada. Leiam esses livros que eu vou marcar nossa avaliação, primeira avaliação com base nessas páginas do livro. São só 10 páginas, tá bom? E alguém gostaria de... falando, professora? Oi? Atrasada, de qual livro a senhora está falando? Da avaliação? É. Não coloquei ainda. Eu vou marcar, na próxima aula eu já dou a data. Mas em setembro, porque nós vamos ter 3, né? Então, eu vou marcar em setembro em novembro outro e dezembro a final. Não, minto. Setembro outubro outra e no final de novembro a final. Entendi, Tá? obrigada. Obrigada. Alguém gostaria de ter pontinho em mostrar o
o capítulo, o Jardim do Éden? É do mundo da Sofia? Mas você já apresentou, né, Yasmin? A gente ganha quanto ponto, assim, cada vez que apresenta? Até um ponto. Você ganhou 1. O Ricardo ganhou 0,8, porque faltou um pouquinho, né, Ricardo? Você já ganhou. Ninguém vai se mostrar aí? Fala, gente, que daí depois faz falta. Ok, daí eu coloco. Mas façam lá os 3 mitos modernos de alienação. Pense, assista o vídeo e responda a questão, tá bom? Eu vou perguntar na próxima aula. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado vocês. Eu faço o que eu posso, mas eles estão muito animadinhos até. Tchau. Professora? Oi, querida, falando. A senhora vai colocar as outras gravações no APA? Eu já coloquei. Já? Já coloquei tudo no APA. O que falta é eu colocar as aulas... Do Meet, não? Eu tô falando a do Meet mesmo. Do Meet, Mas vou colocar agora. Tá bom, obrigada. Tem que descer, eu tenho que ver qual é e colocar. Mas vou colocar. Tá? Tá bom, tchau, professora. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Obrigada.